Que eu vou dar gancho agora à nossa entrevista ao vivo, porque ontem foi comemorado o Dia do Leitor. Pois é, e diante aí do Dia do Leitor, claro, para você ler um livro, você tem que estar com os olhos saudáveis, não é mesmo? Ou então, pelo menos, usar um óculos adequado para poder fazer a sua leitura. Quem tem miopia, quem tem astigmatismo, quem tem hipermetropia, né? Ou quem usa multifocal, enfim, tem que estar usando o óculos apropriado para poder ler um livro, ter uma leitura gostosa, não é mesmo? E não ficar com dor nos olhos para a leitura. Porque às vezes as pessoas inventam essa desculpa. Ah, é que porque eu não enxergo, por isso que eu não leio o livro. Mas não é isso, né, gente? A gente tem que ter leitura. A leitura é fundamental para a cultura, para a educação. E é sobre esse tema que a gente vai conversar agora. Olha, eu queria dizer aqui para vocês, gente, que olha que interessante que a nossa produção fez pesquisa aqui no Dia do Leitor, que foi celebrado ontem, dia 7 de janeiro. Nós homenageamos aqueles que encontraram nas páginas dos livros um refúgio e uma fonte de conhecimento. E a data ela foi instituída em homenagem ao jornal cearense O Povo. Olha que bacana saber dessa história. Fundado por Democrático Rocha nesta mesma data, em 1928. E é justamente uma ocasião para celebrar a importância da leitura em nossas vidas, reconhecendo aí que cada livro é uma jornada única. E é isso mesmo, gente, é uma jornada única. E você lê, você abre horizontes, você viaja junto com o livro, então é muito importante. E eu vou falar então agora, a nossa entrevista ao vivo é com o sócio proprietário da editora Baraúna, Maurício Paraguaçu, e vamos falar então da importância da leitura, de como as pessoas enxergam. Aí eu estou falando da visão, mas também enxergam a importância da leitura para a sua vida. Boa tarde, Maurício, tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, estou aqui à disposição de vocês. Sócio proprietário, claro, de uma editora, você com certeza convive com isso há muito tempo, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa importância tão significativa, né, da leitura de um livro na educação e na cultura das pessoas. O livro ele é tão fundamental para a cultura como o alimento e o ar na vida das pessoas. Porque é o livro que a gente estimula mais a criatividade e estimula o cérebro a pensar. Então, por isso que desde criancinha a gente tem que estimular a criança a ler livros, a imaginar, a criar. Porque do livro que a gente exercita o cérebro. Como o atleta que exercita corrida, né, os músculos ficam fortes se você exercita. E o cérebro só fica forte também, só traz inteligência se você lê livros, né, porque estimula a criatividade. O livro, para você ter uma ideia, ele é muito mais importante do que um cinema, do que até um teatro, que também é muito importante. Porque é no livro que você estimula a maior criatividade. Porque no cinema, você vê a criatividade do diretor, do ator, do produtor. Então a gente lá vê na tela o que o produtor e o diretor imaginaram. E no livro não, você imagina o que você tem na sua memória e na sua vivência. Então o livro é fundamental e a gente tem que estimular as criancinhas a lerem, sabe? É verdade, mas isso que você falou no início, né, o exercitar o cérebro, na verdade é como a gente estava falando agora há pouco, que os idosos na melhor idade, eles têm que exercitar, manter a qualidade de vida. E exercitar o cérebro é manter essa leitura diária, né, sempre. Mesmo com a idade, chegando à idade que a gente fala da dificuldade da leitura, de poder enxergar, tem que continuar com esse hábito da leitura, porque é fundamental, como você disse, exercitar o cérebro, a mente, né? Então, é um exercício constante a leitura, é isso? E o pessoal mais idoso que não pode sair em aventuras mais, né, por conta da idade, né, de eventual doença, tem que exercitar o cérebro. Então, o idoso que lê, ele aproveita ainda mais a leitura, porque ele tem uma vida inteira de vivência, de olhar as coisas, de ter... Então, ele lendo,
idoso, a criatividade dele é muito maior por causa das vivências. Então, assim, ele imagina uma pessoa bonita. Ele tem uma visão de belo, né, maior do que uma criança. Então, assim, o leitor idoso aproveita mais a leitura do que qualquer outra idade, né? E, assim, o que eu acho muito legal há um tempo, a gente tem a editora Baraúna há 15 anos, né? E por conta disso, eu leio bastante, por conta disso eu tenho óculos, né? E há um tempo atrás, sobre leitura e aproveitamento dela, eu vi um autor comentando assim, não perca seu tempo lendo bons livros. Aí eu falei, pô, o cara é um autor. Leia apenas os ótimos. Então, isso me chocou muito, e aí eu peguei e falei, cara, é isso, a gente tem livros ótimos nesses últimos 2.000 anos, 1.500 anos, 500 anos, que sobreviveram aos tempos e estão aí porque eles são ótimos. Então, a gente tem que aproveitar os livros ótimos e lê-los. E os idosos, que já têm uma experiência maior de vida, vão aproveitá-los ainda mais, né? Então, a leitura é importante, e ter um óculos bom, né, como estava na entrevista anterior, é importante também, para poder aproveitar as leituras. Hoje em dia, a gente tem tecnologias melhores para livros. Por exemplo, um livro de papel branco, ele força mais a visão da gente. Então, para um idoso, o ideal é que ele use um livro que tem um papel mais amarelinho, que a gente chama um pólen soft, que agride menos a visão. Então, os livros com romance e tal, eu indico que, se for possível, compre os livros em papel, com papel mais marronzinho, mais amarelinho, que cansa menos, sabe? E até alguns tablets ou Kindles, né, você consegue também amenizar o reflexo da luz, colocando ele um pouquinho mais escuro, para que você tenha uma leitura mais agradável, né? E aí não prejudique tanto os olhos. Pois é, então, exatamente isso que eu ia te perguntar, Maurício, porque com o advento aí da tecnologia, tem os prós e contras, né? A gente sabe que a garotada, você falou aí que quanto mais velho, mais, né, idoso, tem uma melhor leitura, né, gosta mais de ler. A gente vê que a garotada hoje em dia não está muito para leitura, não, mas porque eles têm a tecnologia em mãos, né? Adoram um joguinho, adoram um celular. Mas você acabou de dizer que também é possível fazer a leitura através de um tablet, de outros equipamentos, né? O livro digital, como a gente chama, para ajudar justamente a melhorar a leitura para quem tem dificuldade e trazer uma facilidade para aqueles que não gostam de uma biblioteca, né? Vai até lá a biblioteca retirar um livro, depois tem que fazer a devolução. Então, hoje em dia, existem os livros digitais. O que você analisa com esse advento da tecnologia? Então, a editora produz livros físicos no papel e também produz os e-books, que é para leitura nos tablets ou nos leitores de livros. O que eu recomendo muito é que quem for ler livros digitais, compre, se possível, né, os leitores específicos de livro. Um exemplo é o Kindle. Porque quando a gente lê os livros no celular ou em tablets, sempre tem a ligação, tá ali, apita o WhatsApp, apita o Instagram, tem um e-mail para você, e isso tira o foco do livro, né? Então, assim, o livro digital é muito bom, eu tenho uma experiência boa de leitura com o livro digital, que é o Kindle, e então eu sugiro que quem possa ter, compre um que seja específico para leitura. Não leia, se for o caso, no celular, mas se puder ler no livro, no equipamento próprio, que não tenha muita ligação com a internet, só para baixar o livro ou não, né, é o ideal. A gente teve uma experiência estranha com livro digital, porque a gente imaginou que o livro digital ia ser a gente vende com um preço mais barato, porque não tem papel e tudo, e aí a gente imaginou que ia ter uma venda muito maior de e-books do que do livro físico. E isso não chegou a acontecer. Eu acho que a nossa percepção, né, da editora é que a população, o pessoal prefere ainda, né, eu também prefiro, o livro físico, né, mas a tecnologia ainda assim ajuda, porque a nossa principal plataforma de vendas é a plataforma digital, mesmo do livro físico. Então, assim, tipo o Amazon.
né? Hoje em dia é a maior plataforma de venda de livro físico que a gente manda pelo correio para quem compra, para quem lê. Então é uma forma mais barata, mais fácil e chega muito rápido. Tanto o Amazon ou outras plataformas também. Então a tecnologia ajudou muito ao livro físico na sua venda, que aí a pessoa não precisa ir na biblioteca e tem um preço melhorzinho, porque o custo de livraria é muito alto para a editora, né? A editora paga, a livraria cobra da editora 50% do preço do livro é livraria, né? E aí quando a gente vende via plataforma, a gente consegue reduzir um pouco o preço. Então a tecnologia ajuda nisso também, tanto no digital como no físico. Entendi. Agora, Maurício, a gente sabe que durante a pandemia houve um aumento no consumo aí de livros, né? As pessoas tinham que ficar confinadas, elas não tinham muito o que fazer, né? Mas acharam uma boa alternativa com o consumo de livros. E que bom, né? E que bom. Só que agora, depois da pandemia, né? Pós-pandemia, isso se mantém? Você tem, a editora tem uma visão sobre isso? Tem informações sobre isso? A venda subiu, né, na época da pandemia e ela se manteve depois da pandemia. Ela não subiu além do que tinha na pandemia, mas ela se manteve no mesmo estágio alto, né? Não tão alto quanto a gente deseja, né? Mas alto como a pandemia. Eu acho que o povo, o leitor, se acostumou a ler livros e se acostumou a comprar o livro pela internet. O livro físico mesmo, né? Então a gente percebeu sim que teve uma melhora nas vendas após pandemia por conta do hábito, né? O leitor aprendeu a comprar o livro pela internet. Muitas vezes eles até vão nas livrarias e olham o livro que eles querem e com preço eles vão para a internet e compram o livro pela internet, né? O que prejudica um pouco as livrarias, mas facilita um pouco a vida para os leitores. As livrarias, elas cobram muito caro por conta do aluguel, enfim, shopping center, né? E que dificultava um pouco mais a compra. E aí, com as plataformas, eu acredito que o preço tenha melhorado um pouquinho, apesar de sempre estar subindo, né? Mas subiu menos do que... hoje a gente pode vender o livro com um preço mais razoável do que mandando para a livraria, né? Então, eu acho que foi melhor. Até porque livro é feito de papel, e a gente sabe que o mercado do papel cada vez mais alto, né? A gente tem aí, inclusive, uma empresa de papel aqui próximo da cidade de Americana, e a gente sabe que o custo, né, de um papel para se produzir livros e outros materiais, aí, material didático de escola e tudo mais, é caríssimo, né? É um custo alto, sim. Então, claro, tem que pôr na ponta do lápis tudo isso, por isso que acaba sendo um pouco mais alto o custo nas livrarias também, né? Agora, Maurício, para a gente quase encerrando aqui o nosso bate-papo, todo mundo sabe, então, que ler faz bem, ler é importante, adquire mais oportunidade, tem mais diálogo, tem mais comunicação, a pessoa acaba tendo uma linguagem mais enriquecedora, né? Isso é importantíssimo. Mas e aqueles que não lê nada? Qual a sua dica para estimular essa garotada ou as pessoas que não têm o hábito de ler? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é você que é pai, você que é mãe, né, e tem uma criança em casa, ler para ela todas as noites na hora de dormir. Ela tem que dormir ouvindo histórias de livros. Pode ser de fadas, pode ser os contos de Grimm, pode ser Pequeno Príncipe. Leia para os seus filhos. Isso é fundamental. A criança tem que ter um prazer de leitura, ouvindo os pais, do exemplo dos pais. Os pais têm que ler, tem que mostrar para os filhos que isso é gostoso, que aí essa criança vai crescer aprendendo a ler, gostando de ler desde criança. Essa é o fundamental. Não deixar para a escola ensinar a ler, né? O hábito de leitura tem que ir de casa desde de alfabetização, assim, né? A leitura da escola é complementar, né? Então, assim, ensinem seus filhos a lerem dentro de casa, né? E aí você vai ter um bom leitor quando for adolescente. Leiam depois, instiguem aqueles leem livros bons mesmo, ótimos. Entregue um Dom Casmurro de Machado de Assis na mão de um adolescente. Faça com que ele lê.
tire o celular dele por 1 hora por dia, pelo amor de Deus, e faça com que ele entre na criatividade, na mente, na história de um Machado de Assis. Eu acho que é isso que tem que fazer. Tem que estimular de casa, né, a leitura. Que legal, que bacana. Bom, Maurício, você tem alguma indicação, uma sugestão de leitura boa, já que a garota está de férias? E para quem não está de férias também, às vezes as pessoas, o adulto, né, gosta de ir para relaxar à noite, depois do trabalho, fazer a leitura de um livro, né, poder descansar a mente, viajar, né, com o livro. Então, você tem alguma indicação? Eu tenho. Uma indicação mais conservadora, que é para adulto, e que é Robinson Crusoe. É um livro antigo, de 1700 e bolinha, e é um livro sensacional. Robinson Crusoe. Para quem é mais adolescente, eu tive um livro chamado Perdida, que era até da nossa editora, antigamente, logo no comecinho da nossa editora, da autora Karina Risse. Virou até filme recentemente pela editora, se eu não me engano, Record. Perdida. É um livro para adolescente sensacional e atual, né? E para quem é mais velhinho, Robinson Crusoe, ou Dom Casmurro para todo mundo. Machado de Assis, para mim, é um herói. Acho que é isso. Dom Casmurro eu li muito para vestibular também, é muito importante. Que bom, gente, olha que bate-papo gostoso aqui hoje. Leitura é fundamental, gente, fundamental para todas as idades, né? É um remedinho ótimo para todas as idades, não tem contraindicação, tá bom? Então é importante. Maurício, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente e fica aí aberto, né? Sempre que puder, a gente vai bater um papo aí sobre leitura, que é importante para todo mundo. Certo. Muito obrigado, eu fico muito feliz pelo convite e eu estou à disposição de vocês para quando vocês precisarem para discutir qualquer coisa sobre leitura e livros, tá bom? Um abraço. Um abraço, Maurício, obrigada, viu?